Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Débora Jerônimo, eu sou despachante aduaneiro e hoje eu vim falar um pouquinho com você, respondendo algumas perguntas sobre exportação. Eu tenho um canal no YouTube onde eu recebo constantemente algumas dúvidas e por ela ser muito frequente eu resolvi fazer esse vídeo, fazendo um apanhado de algumas dúvidas que pode ser a sua também, ok? Vamos lá? O que é exportação? Parece bobo isso aqui, né? Mas não é. Muitas pessoas têm dúvida do fundamento, do fundamental. O que é uma exportação? O que é uma importação? Bom, exportação é quando você vende para outro país. Importação é quando você compra de outro país. Então, isso é o básico que você precisa entender na hora de conversar sobre importação ou exportação, até mesmo com o seu cliente ou até mesmo com o fornecedor que você esteja prospectando para que fique claro do que você está falando. Bom, sabendo o que é exportação, que você vai vender para outros países, por que fazer exportação? Por que você acha, Débora, que é vantagem a exportação? Bom, vantagem sempre é. Se você é produtor, se você produz algum produto, desenvolve algum produto, para atender o mercado interno, por que não agregar nesse seu mercado interno, nesse leque de clientes, alguém que esteja em outro país? Que seja uma pessoa física em outro país, que seja pessoas jurídicas, lojas de departamento, enfim, mercados. Eu não sei exatamente o seu segmento, mas você consegue ter essa ideia melhor do que eu na hora de imaginar um público-alvo em outro país. Claro que para fazer a exportação, gente, não é simplesmente pegar o mesmo produto que você trabalha no mercado interno e achar que sem fazer modificação nenhuma, sem conhecer o país destino, você vai conseguir fazer essa exportação. Não é assim que funciona. Da mesma forma que eu falo em outros vídeos, já falei, que é necessário fazer um planejamento para fazer exportação ou importação. Para exportação também esse planejamento é essencial. Porque você, de repente, vai ser obrigado a fazer modificações sensíveis, outras nem tanto, no seu produto para se adequar ao mercado que você pretende atuar no exterior. Tá? Eu digo isso porque, mesmo que não seja uma modificação no produto, antes, inclusive, disso, é importante entender a legislação do país que você está negociando. Isso vai facilitar para você na sua negociação, na sua oferta, na oferta que você faz do seu produto. Conhecer a cultura do país, conhecer o que representa o seu produto naquela cultura, naquele cotidiano, isso é super importante. Porque muitas vezes, se você mudar a cor da sua embalagem, se você mudar algo no design, vai atingir em cheio o seu público-alvo naquele determinado país e você terá o seu produto vai se tornar mais atrativo para aquele público. Mesmo que o seu produto tenha uma determinada finalidade, né? Ele serve para. Eu não vou conseguir exemplificar aqui, tá? Mas eu vou tentar buscar um exemplo. Uma garrafinha, um squeeze. Um squeeze. Você tem um design todo inovador nesse squeeze, ou ele tem algum apelo por parte de sustentabilidade, né? Que é algo que está muito em alta e outros países valorizam muito esse conceito sustentável, tá? Eu estou dando um exemplo hipotético, tá bom? Mas que tem fundamento, eu não estou inventando isso. Então, você trabalha com squeeze ou com objetos que trazem algum tipo de faz menção, enfim, traz alguma atuação na questão sustentável do nosso planeta. Só que as cores que você trabalha, ou o design que você trabalha, em outro país ele pode ter um aspecto obsceno,
a cor dele fazer menção a luto, a morte, a perigoso, enfim. Então, esse é um exemplo totalmente hipotético. É só para despertar em você a intenção, o intuito de ir um pouquinho além, tentar pensar com a cabeça do outro. Se você é vendedor ou se você já está acostumado com essa parte comercial, isso não vai ser grandes obstáculos para você. Mas a gente está falando de outro país, a gente está falando de outra cultura, o que para você pode ser óbvio, muitas vezes não é óbvio. Né? Então, entender a legislação primeiro. Por quê? Existem restrições de alguns produtos, de algumas matérias, de alguns itens. Em muitos países existe uma lista de restrições. Um exemplo é grãos para o Japão. Tá? Ou café torrado para o Japão, enfim. Você consegue ver essa lista no site dos Correios. No site dos Correios, no Exporta Fácil, tem lá uma lista de restrições, proibições e restrições. É muito válido aquela, mesmo se você não tem interesse em fazer Exporta Fácil, não vai usar o correio para nada, mas ali pode ser o passo inicial para você ter uma ideia das proibições e das restrições que possam haver para o seu produto naquele determinado país. É uma lista que tem lá por países. Eu acho que é válido você fazer essa consulta para você entender um pouquinho que tipo de restrições você pode se deparar em determinado país. Então, é importante você entender a legislação nesse sentido. Se tem alguma restrição para o seu produto, e talvez você fazendo alguma modificação, ele se adeque melhor e você consiga aí, superar essa barreira de restrição. Em relação à cultura do país, se mudar a cor ou mudar o design, o desenho daquele determinado produto, se você vai ter mais êxito, né, e conseguir aí iniciar uma negociação com um possível comprador. Então, é importante sim conhecer tanto a legislação do país destino que você pretende enviar essa mercadoria, quanto entender um pouquinho a cultura daquele país, porque o seu produto pode ter outras utilidades, pode ter sutis alterações para que você atenda aquele país e abra em um mercado, um potencial mercado para você futuramente, tá? Por que a importância de exportar? Gente, a importação... Gente, a exportação pode trazer patamares para sua empresa que só o mercado interno não é suficiente. Você ter a sua mercadoria difundida em outros países, você conseguir entrar em outros países com seu produto, com as cores, com seu design, com seu nome, com a sua marca, isso realmente é algo que interessa a qualquer um. Qualquer um que visa crescer, qualquer um que visa expandir, né, ter filiais que talvez, né, ter produção em outro país, por que não? Mas tudo começa assim, aos pequenos, nos passinho de formiguinha, né? Então, eu visualizo isso, mas eu sou só despachante aduaneiro. Eu só faço a liberação da sua carga. Então, você... que tem todo um ideal com o seu produto, tem todo um porquê, você tem mais condições de fazer essa avaliação, de mirar para um país determinado, um determinado país, uma determinada cultura, e explorar nisso, desenvolver um produto exclusivo para aquele cenário, para aquele país, para aquela cultura, e atingir aí objetivos de ter a sua marca difundida no mundo. De você conseguir aumentar o seu faturamento. Hoje, o seu faturamento, você atua no mercado interno, né? Então, o seu faturamento, nos últimos anos, com certeza, sofreu algumas variações e algumas perdas e algumas quedas, porque o nosso país tem vivido momentos muito difíceis, que as pessoas estão se reinventando para se manter no mercado. Muitas quebraram, muitas fecharam-se as portas porque não teve como sobreviver naquele determinado segmento, e outras se reinventam, mudam de segmento, desenvolvem outros produtos, enfim. Então, existem várias formas, obviamente, de você conseguir
uma melhor atuação, se desenvolver melhor. Então, a exportação é mais uma. A exportação é mais uma ferramenta, mais uma opção que você possa ter de aumentar o seu faturamento, de aumentar, de ver a sua marca e ir para outros países e atender outras demandas. Por que não? A exportação pode ser um caminho interessante, sim, para a sua empresa. Claro que até o momento eu falei de você que é fabricante, que você desenvolve algum produto. Mas isso serve também para quem simplesmente compra um produto com interesse de revender. Né? Se você é apenas revendedor de determinado produto e imagina que aquele produto possa ter demanda, possa ter espaço no mercado XYZ, né, em outros países, você também pode fazer isso, você também pode pesquisar o mercado, ver qual é a necessidade daquele mercado, se precisa mudar alguma coisa, você pode sentar com o fabricante, pedir esse desenvolvimento, enfim. Você também, mesmo não sendo o fabricante, mesmo não sendo o desenvolvedor daquele produto, você também pode fazer exportação. Você também pode ter esse canal com outros países e passar a ter um aumento aí no seu faturamento. Porque não só atender o mercado interno, mas também a possibilidade de atender outros países. Então, essa dica, essas ideias e esse papo não é só com o cara que está desenvolvendo, que desenvolve o produto, tem uma fábrica. Não, eu falo com você também, que é revendedor, que trabalha em determinado segmento, ou é um cara bem versátil, que consegue ver oportunidade em determinado mercado, faz a compra ali, enfim, você também pode ser um distribuidor que agrega aí alguns segmentos dentro desse contexto, né? E já atua no mercado interno e pretende fazer operações comerciais com o mercado internacional. Também, ok, entendeu? Serve para você também. Quais os cuidados que eu devo ter na hora de fazer exportação? Bom, acabei falando aqui que a questão da cultura, conhecer as restrições que possam ter, o seu produto possa ter no outro país, isso é super importante. Esse conhecimento se faz necessário porque falta, às vezes, é uma questão sutil, né? Uma alteração sutil na cor da embalagem, o tipo de embalagem, coisas que você consegue fazer alteração, né? E dar início aí à negociação, a demonstrar o seu produto e surtir aí o interesse, né, no comprador, no cliente, né, no potencial cliente. Como receber o câmbio? Bom, se a gente está falando de exportação, você não vai pagar ninguém, você vai receber, né? Então esse dinheiro vai vir para você. Não sei como você negociou, tá? Então você pode fazer uma negociação. Vou dar um exemplo aqui. Você fez uma negociação onde 50% o cliente fez um pedido e na negociação ficou firmado que 50% do valor da compra seria pago no pedido, assim que der o aceite do pedido, e os outros 50% quando a carga embarcar. Bom, você já atua no mercado interno, então você já tem CNPJ, você já emite nota fiscal, tá? Tô partindo desse princípio. E você, certamente, já tem uma conta bancária em nome da sua empresa. Vai ser necessário falar com o seu gerente, lá do seu banco de relacionamento, e informar para ele que você está fazendo uma operação de exportação, você está vendendo para outro país. E, geralmente, o pagador lá do outro país, ele precisa de duas informações: o IBAN e o SWIFT da sua conta, para ele conseguir fazer a remessa de câmbio. IBAN e SWIFT são as duas informações que você precisa no seu banco para que você não tenha dificuldades para receber valores do exterior, tá? Quanto aos prazos de pagamento efetivos, quando ele mandou e quanto tempo fica disponível na sua conta, o seu gerente, se ele não tiver acesso a essas informações, porque, veja, muitas vezes o seu gerente, ele atende um público de varejo, um público, né, comum, vamos colocar assim. Então, para assuntos de exportação, até mesmo de importação,
ele vai passar para um setor do banco, tá, de câmbio, e aí sim, eles já estão familiarizados com os termos, estão familiarizados com os códigos, os prazos e poderá te explicar melhor, detalhadamente, como funciona a operação de câmbio. Então, assim você não vai ter dúvidas de quanto tempo você vai ter esse valor disponível na sua conta, você vai ser notificado que o valor entrou, enfim. Então, provavelmente vão te pedir a invoice ou a proforma desse processo para eles acompanharem, saberem em termos de valores, né? Fazerem o fechamento do câmbio, porque o fechamento do câmbio é realizado, inclusive, na exportação, quando você está recebendo as remessas daquele determinado valor negociado, tá bom? Então, isso é super importante, que você tenha uma conta bancária e que você fale com o seu gerente sobre, olha, eu estou começando a fazer algumas negociações com o exterior, eu vou receber remessa de câmbio, eu preciso estar com a conta habilitada, não ter nenhum tipo de bloqueio na hora que o meu cliente for fazer o pagamento, tá? Então, cobre isso do seu gerente. Se ele não tiver condições de te atender, ele certamente vai te direcionar para o setor do banco, que tenha condições de te passar todas as coordenadas e as informações que você necessita para fechamento de câmbio. Tá? Outra opção, além do banco que você tem relacionamento, são corretoras de câmbio, tá? Corretoras de câmbio que também vão utilizar o banco para fazer essa intermediação, a transação comercial em si, né, de valores. Porém, a comunicação da corretora é um pouco diferente, né? Você tem um contrato de câmbio com a corretora que faz toda a intermediação de remessa, de recebimento do valor. Mas eu sugiro, assim, nos primeiros passinhos, você fazer direto com o banco, verifica o custo que tem no banco, tá? Não são valores exorbitantes, é em torno de 60, 80 dólares, tá? Não é algo muito expressivo, e tem uma porcentagem ainda sobre o valor da operação. Isso vão te esclarecer prontamente assim que você buscar essa informação no setor responsável do banco, tá bom? Agente de carga. Débora, o que é o agente de carga? Quem é o agente de carga? Como que ele trabalha na exportação? Bom, o agente de carga, ele é quem faz o transporte internacional da mercadoria, tá? Existem duas opções. Você tratar direto com o armador, com a companhia aérea ou com o transportador, nos casos rodoviários, tá? Então, com o armador quando for marítimo, com a companhia aérea quando for aéreo e o transportador quando for transporte rodoviário. Bom, o armador, gente, ele só vai te responder as cotações que você solicitar na exportação. Se você tiver um volume, uma demanda, se forem containers e containers e tiver uma frequência nesses embarques. Partindo do princípio que a gente está começando, que são poucos volumes, que não vai encher um container, o armador não vai te atender. Certamente você vai precisar de um agente de cargas. Companhia aérea também não atende direto o consumidor final. Ele atende o agente de cargas. Então você vai precisar de um agente de cargas para fazer cotação do transporte internacional da sua exportação. O legal do agente de cargas. Na exportação, você vai pedir cotação, obviamente, para os agentes de cargas. Eles vão atuarem, vão pesquisar qual é o armador melhor, qual a rota melhor, o armador melhor que atende o país destino que você está pretendendo exportar. Qual é o transit time, o tempo dessa carga para chegar até lá, enfim. E você consegue saber previamente todos os custos que você vai ter se você for pagar esse frete internacional, as despesas que você vai ter locais, liberação de BL, capatazias que você tem local. E também vai conseguir informar para o seu cliente no exterior quais as despesas locais que ele terá lá no destino quando essa mercadoria chegar lá. Tá? Essa é a vantagem do agente de carga. Você previamente consegue saber todos os custos da operação. Pular o agente de carga, como eu disse, pequenos volumes você não tem como fazer sem o agente de carga. É necessário o agente de cargas. Mas o agente de cargas é legal, gente, porque ele pode fazer o seguinte, ele pode cotar, inclusive, o transporte interno. Então, vamos lá, você produziu,
sei lá, centenas de caixas para mandar no navio XYZ, que vai embarcar. Você tem um prazo aí para entregar essa carga no porto, para que essa carga seja desembaraçada e efetivamente seja colocada dentro do container, que vai ter a sua carga e de outros exportadores que também estão mandando volumes pequenos que não cabem, não preenchem todo um container. Tá? Então, esse agente de carga, ele reservou um container do armador, e dentro desse container tem a sua carga e a carga de outros exportadores. O que é legal do agente de carga? Ele pode, inclusive, mandar uma cotação para você coletando a carga no seu galpão, na sua fábrica, sabe? No seu armazém aí que você tem estocada a mercadoria. Ele vai coletar essa mercadoria, trazer até um terminal, se for em Santos, até um terminal, para que seja desembaraçado e assim seja ovado o container, colocado dentro do container. Numa situação do aéreo, ele também vai cotar para você a coleta desse material na sua fábrica até o aeroporto, onde vai ser desembaraçada a carga e preparada para embarque. Por que eu estou falando que esse é o legal? Porque imagina, se você contrata o agente de carga única e exclusivamente para o transporte internacional, ele vai te dar a cotação do transporte internacional. Porém, o transporte interno aqui pode ser um parto para você achar alguém que faça essa rota, que tenha custos competitivos, o que o agente de carga também consegue, uma vez que ele tem volume, ele tem rotatividade, ele atende você, mas atende outros exportadores. Então, eu não estou aqui para fazer propaganda de agente de carga, tá? Eu tenho parceiros, agentes de carga, é verdade, eu trabalho com muita frequência com agentes de cargas diversos, mas veja, o trabalho dele é muito bacana para você que está começando, ele consegue trazer para você custos reais da operação que você consegue antecipadamente saber exatamente quanto você vai gastar. Claro que vai sofrer uma variaçãozinha cambial, isso é normal, você tendo consciência disso. No mais, você vai ver que você se aproximou muito do valor estimado anteriormente. Então, você consegue se programar, você consegue saber exatamente quanto você tem de custo, de despesa com aquela operação de exportação. Por que eu incentivo a exportação? Gente, nem precisa falar, né? A exportação, você vai ganhar mercado, você vai ter o seu produto consumido por outros países, por outras culturas. Pode ser algo importante, inclusive, para a sua empresa, que não sei como que está os seus faturamentos, como que está o seu desenvolvimento no mercado, mas pode ser um diferencial, pode ser algo... inclusive, existem empresas que são criadas exclusivamente para exportar. Elas geralmente compram um produto de fabricantes de determinado segmento e fazem exportação, única e exclusivamente. Elas nem estocam a mercadoria com elas. Elas retiram direto no fabricante e mandam direto para o porto ou para o aeroporto para fazer a exportação. Tá? Isso é muito comum. Então, se não fosse vantagem, se não tivesse vantagem nisso, não teria porquê empresas serem criadas, nascerem com esse objetivo específico de fazer exportação. Exportação eu acho algo muito bacana, está trazendo divisas para o nosso país, tem vários incentivos fiscais na exportação, que isso representa, obviamente, os porquês, né, até eu mesma ter um apego aí pela exportação, acho muito legal. Gosto da importação, mas a exportação é algo realmente que eu acho que possa ser transformador na vida do empreendedor aí que entender que esse mercado pode ser para ele. Outra coisa que eu queria dizer aqui para vocês é que a exportação, para você começar, né, para você de repente conseguir entender que mercado, como começar, talvez você atende vários segmentos e não sabe qual exatamente você vai mirar
para que você consiga fazer essa prospecção no exterior, eu tenho uma dica para você. Quem está começando, né, dando os primeiros passinhos na exportação ou nesse projeto, né, ainda não tem algo consistente, não tem nem prospecção ainda de cliente, mas você está amadurecendo a ideia, eu tenho uma dica. Tem um site chamado Vitrine do Exportador. Cadastra a sua empresa, é do governo, tá, esse site, mas ele tem informações riquíssimas que podem ser o diferencial aí, podem te dar uma base, inclusive para você que ainda não sabe que segmento você vai se direcionar, ou, enfim, quais os países que você vai começar a fazer prospecção. Vitrine do exportador. Cadastre a sua empresa nessa vitrine do exportador. Lá você vai conhecer todas as estatísticas dos últimos anos sobre os produtos mais exportados do Brasil, os países que consomem, né, para quais países foram exportados, né, os maiores volumes de exportação, quais são os países, né, quais são os produtos que os outros países têm interesse no nosso país, e quais são os produtos e por países. Então, veja, é um site riquíssimo de informação, são todos estatísticos, são todos comprovados, porque todos estão ligados às exportações que foram registradas no Sistema de Comércio Exterior da Receita Federal. Então, todas as operações de exportação ficam registradas lá. Então, essas estatísticas são reais. Provavelmente você vai ter do ano de 2018, né, como métrica, mas você pode ver anos anteriores, você pode ver por produto, você pode ver por país, e é muito bacana você ter esse acesso, você conseguir entender por tonelada o quanto foi comercializado para determinado país e o quanto ainda tem espaço para o seu produto. Você consegue ver, inclusive, empresas ou países que buscaram, né, o tipo de busca que esses países fizeram nos sites aqui do desenvolvimento brasileiro, atrás de determinados produtos. Você vai entender que tipo de produto tem mais demanda por determinado país. Eu acho isso super interessante. Você pode ser o seu norte, pode ser aí o passo, né, a etapa que você precisava para você se aprofundar nesse projeto, se jogar nesse projeto. A exportação é algo muito interessante, porque você vai receber em dólar pelo seu produto. Você vai ter o seu produto em outros países, consumidos por outros países. Isso é muito interessante. Então, pensa nisso, busca qual produto você consegue atingir X mercado. É difícil você conseguir abrir uma negociação com outros países, não é fácil, tá? Mas se você entender a cultura daquele país, se você entender as necessidades daquele país, o que ele necessita, o que ele precisa, se ajustar para isso. Se você tiver informações sobre a cultura daquele país, você já está um passo à frente para abrir uma negociação. Uma exportação expressiva, uma exportação consistente, levam-se anos para se concretizar, para se formalizar, para que o negócio tome corpo e realmente aconteça. Muitas vezes por isso, por falta de conhecimento da cultura, por falta de entendimento, né, da necessidade daquele público-alvo. Então, você tem que ser sempre um pouquinho além, e sempre um pouquinho além, conhecer um pouquinho mais, para que você consiga prospectar corretamente e atingir aí a necessidade do seu cliente, seu público-alvo. Posso estar falando bobagem, tá? Porque eu não sou da área comercial, não sei fazer propaganda, é verdade. Mas isso é óbvio, né? Eu tenho clientes que foram abordados por clientes que precisavam do produto dele. Então, para você ter uma ideia,
por mais que a gente tenha algumas restrições, ou tem algumas dificuldades, ou acha que não é capaz, ou acha que o nosso produto não tem utilidade nenhuma lá fora, enfim, por N motivos, engano seu. Eu não sei qual é o seu mercado, eu não sei qual é o seu segmento, eu não sei qual é a sua intenção, se é exportação ou importação, eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que alguns dos exportadores ativos hoje no mercado, que fazem com alguma frequência exportação, muitas vezes eles foram abordados pelo seu prospecto. Tem empresas que vêm em feiras aqui no Brasil para achar o produto que ele está procurando, porque ele sabe que aqui tem. Tem coisas que é muito particular do Brasil, né? Então, o cacau, o açaí, enfim, algumas coisas que são muito particulares. O coco, tem coisas que são muito particulares aqui no Brasil, é exótico aqui no Brasil, você encontra com mais facilidade, enfim. Tem algumas coisas que são óbvias, mas tem outras que nem tanto. Então, se você se aprofundar nisso, se você pesquisar, se você desenvolver essa comunicação com seu cliente, seu público-alvo em outro país, você vai ter êxito. Se você entender previamente qual é a cultura dele, qual é o comportamento dele nas negociações, e você tendo acesso ao site Vitrine do Exportador, é importante porque você tem essa informação do que foi mais comercializado por outros países na exportação aqui no nosso Brasil. Você vai ter acesso, né, aos índices do que é mais buscado, do que é mais comercializado e por quais países. Então pensa nisso, trabalhe nessa possibilidade de desenvolver a exportação. Isso pode trazer um aumento no seu faturamento, isso pode trazer um diferencial para a sua empresa, isso pode te trazer um fôlego não só financeiro, mas um gás a mais para você seguir adiante nesse mercado, nesse mundão aí que tem um mar de oportunidades para você. Hoje, o meu recado era esse, falando um pouquinho de exportação. Eu agradeço pela sua companhia, pela sua audiência, por você estar sempre me acompanhando, por você ter assistido esse vídeo até o final. Deixe as suas dúvidas, se você tem alguma dúvida do que foi falado, abordado, ou de alguma outra questão que você queira que eu fale, que eu te dê o meu parecer. Não entendo de tudo, não conheço tudo, gente. Eu sou uma mera despachante aduaneiro, mas assim, o pouco de conhecimento que eu tenho e as informações que eu posso trazer para você, eu vou estar sempre trazendo, sempre buscando coisas novas, numa linguagem fácil, numa linguagem simples, porque eu quero que você entenda, eu quero despertar em você que a exportação é para você também, a exportação é para qualquer um. E se você colocar isso como um projeto, se você se empenhar nisso, você vai ter êxito. E é isso que eu quero. E eu quero te ajudar. Então, deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Não deixe de me seguir lá no canal do YouTube. Se você tiver algum assunto que você tem interesse que eu fale, também deixe nos comentários, que será um prazer voltar aqui e colocar para vocês algum parecer, alguma ideia ou algum termo, né? Alguma questão de exportação e importação que vocês tenham interesse. Tá bom? Um super abraço e até o próximo vídeo.